Nós vamos dar o título a esta reflexão de que no princípio não era assim, sugerindo que também na eternidade não será. Queremos aqui fazer uma interação com a reflexão que teremos na imersão de verão, na versão online deste ano, que abordará algo semelhante também. Provavelmente você já tem ouvido falar, ou mesmo já falou a expressão no meu tempo não era assim, sugerindo um saudoso elogio ao passado e uma crítica ao presente. Quem fala assim é porque ouviu a mesma afirmação dos seus antepassados, e assim sucessivamente numa retroação sem fim. Um amigo meu contou que seu pai, fã de Getúlio Vargas, costumava dizer: "Ah, no tempo de Getúlio". Pois bem, Jesus não podia se encaixar nesse contexto, porque ele é, antes de tudo, e possui autoridade de autor de toda a criação. Então, esta é a maneira dele se expressar. Jesus usou a frase "mas no princípio não foi assim" para denunciar a dureza dos corações dos homens, o que vai muito além do fato de repudiar a esposa com divórcio. Todas as suas intervenções por meio de milagres, sinais, maravilhas, tinham como objetivo de evidenciar esta verdade, que no princípio não foi assim, sempre presente nos seus ensinos. Quando ele ordenou que a tempestade se acalmasse, o vento cessasse, ele estava demonstrando que no princípio a natureza não se revoltava, pois fora criada boa e não furiosa. O que havia era um vapor que subia da terra e a regava, o que lhes dá uma sensação de calmaria e paz bem diferente da tormenta que seus discípulos estavam experimentando lá no barco, no mar da Galileia, naquela noite. Quando ele enviou o cardume ao encontro das redes de Pedro e de seus companheiros, ele estava corrigindo aqueles peixes que durante toda a noite haviam ludibriado os pescadores, recusando-se a sujeitar-se a eles. Quando ressuscitou o filho da viúva de Naim e a Lázaro, demonstrou que foi criado para viver, embora depois os dois morressem novamente, como todos os homens assim devem morrer. Cada vez que curou, demonstrou que a doença não é natural, mas é estranha à criação. Ao expulsar demônios, deixava claro que eles não tinham parte com o reino de Deus. O Sermão da Montanha não produz uma nova doutrina em contradição com o Antigo Testamento, como sugere alguns, mas esclarece a razão dele. As proibições, como matar, roubar, iam além de frear uma ação pessoal, mas restabelecer uma sociedade sem crime e plenamente pacífica desde as motivações do coração. Visto com mais profundidade, se almejava uma sociedade sem qualquer atitude para o mal. Por outro lado, os mandamentos que determinavam ações positivas iam além de obrigações e além dos deveres pessoais, mas propõem uma sociedade solidária, empática, que neutraliza o egoísmo. Jesus demonstrou que os mandamentos não se resumiam em proibições ou determinações objetivas em si mesmo, mas propunham uma atitude correta para os homens. Por isso, equiparou o xingamento ou encolerizar-se contra o irmão ao homicídio. Da mesma forma,
ele resumiu as muitas ações e proibições nos mandamentos na atitude interior de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, como resultado coletivo dessa atitude, redundará no cumprimento de todos os mandamentos. Quem está imbuído dessa atitude de amor tem ânimo e disposição para andar a segunda milha, abrir mão da capa e da túnica e oferecer a outra face em renúncia à vingança. Infelizmente, ao invés de compreender que Jesus trata de atitudes preventivas, de maneira geral, o ensino de Jesus tem sido interpretado sob a mesma ótica que se tinha do Velho Testamento, acrescentando mais e pesados mandamentos. Todavia, ao apresentar que no princípio não era assim, Jesus tem o objetivo de revelar como será na eternidade, uma vez que Deus não mudou de plano. E Ele mesmo é a presença do Reino de Deus. Por isso tudo, absolutamente tudo, se sujeitava a Ele. Se sujeita e se sujeitará. É o segundo Adão demonstrando aqui na Terra como seria o mundo desde o princípio, se o primeiro não houvesse pecado. Desse modo, nós vivemos num parênteses cronológico desde o pecado até a eternidade. A eternidade, como o próprio nome sugere, não tem contagem de tempo, não é cronológica. E nesse parênteses, nesse período, então, tentamos encontrar no próprio mundo as explicações para os males que existem nele, como a morte, como a enfermidade, o sofrimento de maneira geral, e para as questões morais, na tentativa de elaborar um código de conduta social sempre baseado nos méritos ou na meritocracia, ou seja, acertou, é premiado. Agiu errado, é castigado. E assim surge a justiça conformada a esse mundo, que muitas vezes é confundida com a justiça do Reino de Deus. Há uma enorme diferença entre Jesus e os religiosos da época quanto à interpretação do Antigo Testamento, pois eles estavam impregnados da tradição dos anciões e do fermento dos fariseus e saduceus, enquanto Jesus tinha o conhecimento como autor. Ele era o próprio autor do Velho Testamento, junto com o Espírito Santo, junto com o Pai. Não somente o autor de texto que o Espírito Santo inspirou aos escritores, como o autor de criação. É ele quem fez tudo. Então, é uma autoridade inquestionável, irrefutável. Agora, olhando para frente, imagine como seria viver numa sociedade sem qualquer receio de ser roubado, sem sofrer violência, imune a todas as enfermidades e sem nenhuma ameaça da fúria da natureza, pairando como uma possível catástrofe a qualquer momento. Onde não houvesse qualquer necessitado e ninguém tivesse motivo para desconfiar do outro. Que ninguém tivesse medo de ser vítima de uma criança ou de um adulto, de um abusador. Que ninguém assistisse essas coisas hediondas que nós vemos hoje. Como resultado, teríamos uma
plena paz física, mental e espiritual. Pois bem, Deus é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos ou pensamos, e os que assim desejam e creem vão experimentar o governo exclusivo sob a vontade de Deus, sem qualquer divergência. Assim, ocorre que a unidade que existiu perfeitamente no princípio e voltará a existir na eternidade, mas que por enquanto sofremos divisões durante o parênteses cronológico sobre o rei deste mundo, todas as coisas foram feitas por Cristo, em Cristo, para Cristo, e neles hão de convergir, vencendo a atual dispersão. Neste tempo presente, sofremos com a enfermidade, com a morte, com os males e com o pecado em geral, mas nós não nos conformamos a ele. Igualmente, sofremos com as divisões, mas não nos conformamos a elas, porque não nascemos para isso, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança e não desistirá até que sejamos conformados a ele. Pois nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não devemos ver a unidade ou a divisão como imposição e proibição, respectivamente, mas com anseio de um mundo ideal e perfeito, em que o Criador nos agraciou no seu infinito amor, não se trata de imposição, obrigação, como sugere a maneira de agir desse mundo, mas do desfrute da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para conosco. Assim, não vamos tomar a forma desse mundo, não vamos tomar o formato desse mundo quanto à maneira de pensar, mas vamos nos permitir que o Espírito Santo nos transforme, nos mude, para então nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para conosco. Essa vontade que estava presente quando Deus propôs o mundo, quando Ele planejou o mundo, quando Ele projetou o mundo e quando Ele criou o mundo. Mas que o pecado dispersou e criou essa revolta de maneira geral que o diabo lidera. Mas na eternidade não será assim como é hoje. Na eternidade teremos unidade, teremos o Rei de Deus presente, teremos tudo sujeito a Deus. E somente a boa e perfeita vontade de Deus é que vai prosperar. Nós não vamos cometer transgressões dos mandamentos, não porque somos obrigados à obediência, mas porque nós desfrutamos dela, temos prazer nela. E assim, então, é que nós podemos orar, né? Que assim como era no princípio, seja agora e para sempre e pelos séculos dos séculos. Conhecendo como foi no princípio, sabendo como será na eternidade, nós podemos nos posicionar para cooperar que assim seja desde já. Porque é isso que Deus espera de nós. Essa é a nossa missão nesse mundo. Não agir conforme Ele age agora, mas como era desde o princípio, na intenção de Deus e como Ele vai concretizar até lá. É isso. Deus abençoe. Obrigado pela sua atenção. Vamos mudar o nosso coração para não sermos como esse mundo. Deus abençoe.